Pensando com os meus botões e a minha xícara de chá, estive pensando numa questão que é mais elementar que o caro Watson. To British or not to British? That's the question. Hi boys, hi girls, how are you? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e espero que vocês estejam ligados, porque no tema de atualidades de hoje eu vou ter que discutir uma relação com vocês. Neste caso, uma relação entre a União Europeia e a Grã-Bretanha, ou seja, o processo chamado de Brexit, Britain Exit, saída do Reino Unido da União Europeia. E como se dá esse processo? Antes de falar disso, eu tenho que dizer o seguinte: with or without you. Não estou fazendo uma menção ao fato de querer ou não ficar com vocês. With or without you, com ou sem a Europa, European Union. Fiz um trocadilho, obviamente, para dizer o seguinte: que depois de uma promessa do primeiro-ministro britânico David Cameron durante a sua campanha de 2015, ele disse que faria um referendo para perguntar à população inglesa sobre a possibilidade de entrada ou permanência, no caso da União Europeia, ou então a sua saída. Ou seja, remain, permanecer na União Europeia, ou leave, deixar a União Europeia, através de uma cédula como essa que eu vou mostrar para vocês aí na imagem. E aí, esta votação realizada no dia 23 de junho de 2016, com a participação de boa parte aí da população britânica, decidiu pelo seguinte: 52% dos britânicos decidiram pelo leave, por deixar a União Europeia, enquanto 48% decidiram permanecer na União Europeia. Ou seja, diante desse processo, a Inglaterra, assim como outros países que pertencem ao chamado Reino Unido, decidiram pela saída. Mas, lembrando a vocês, existem diferenças entre Inglaterra, Reino Unido, Grã-Bretanha ou Ilhas Britânicas. Esta primeira imagem aí mostra para vocês o conjunto de todas as Ilhas Britânicas, uma parte da Europa que fica fora daquela porção continental. Depois vocês estão vendo aí uma outra imagem que mostra o chamado Reino Unido, Inglaterra e Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. E aí, a República da Irlanda, ou Eire, que é uma outra nação independente do Reino Unido, fica de fora dessa terminologia. Depois nós temos uma outra parte, que é o chamado conjunto aí da Grã-Bretanha, que corresponde à ilha mais importante, né, a parte mais importante do arquipélago, Inglaterra, Escócia e País de Gales. E depois, a Inglaterra, neste outro mapa, como uma das nações que compõem o Reino Unido. É a maior, a principal e a mais importante. Então percebam que existem diferenças entre esses termos que a gente costuma ver aí no dia a dia, no cotidiano, nos jornais, mas é importante saber essas diferenças. E quando falamos do Brexit, não é um processo rápido, porque depois da votação, essa decisão é encaminhada para o Parlamento da Grã-Bretanha, que depois, obviamente, do Reino Unido, vai decidir realmente se permanecem ou saem da União Europeia, e depois isso ainda é encaminhado para o Parlamento Europeu. Aí sim o processo começa a dar andamento. E ainda assim existem questões que precisam ser discutidas. A primeira delas, os termos do Tratado de Lisboa, especialmente no artigo 50, que define quais serão os mecanismos de saída de um país do bloco, algo que será feito pela primeira vez. Em outro detalhe, as mudanças, porque muitos dos acordos comerciais, dos acordos de trânsito de pessoas, em educação, em saúde, em políticas sociais, em previdência, foram assinados entre o Reino Unido e a União Europeia. Então o conjunto dos países que compõem o Reino Unido vão ter que se desligar desse processo. E vários acordos terão que ser desfeitos e depois refeitos sobre outros termos. E, claro, processos como o trânsito livre de pessoas entre outros países e o Reino Unido, e do Reino Unido para outros países, a possibilidade de estudo e trabalho de britânicos em outras partes da Europa e vice-versa, questões ligadas à previdência, questões ligadas a investimentos, tudo isso terá que ser modificado caso o Reino Unido decida pela sua saída. E existe uma outra questão importante.
Uma parte da população britânica que votou pelo Remain conseguiu maioria em algumas porções do Reino Unido. Eu vou mostrar para vocês aí uma imagem que mostra, por exemplo, que na Escócia 62% foram favoráveis, enquanto que na Irlanda do Norte mais de 55% e em Londres quase 60% das pessoas votaram favoráveis à manutenção do Reino Unido na União Europeia. Algo que causa uma certa tensão, tem causado uma certa tensão entre as pessoas. Eu vou virar a lousa para falar dos chamados defensores do Remain e do Leave. E nessa discussão de relação, nesta DR, ou será um see you later, ou te vejo depois, ou realmente a coisa pode virar? E para isso eu fiz uma tabela mostrando o seguinte. Em primeiro lugar, os defensores do Remain, daqueles que queriam que o Reino Unido permanecesse como parte da União Europeia. Primeira coisa, o então primeiro-ministro David Cameron, ele concordava com a posição de permanência do Reino Unido na União Europeia porque ele entendia que algumas vantagens, como a livre circulação de mercadorias, o livre comércio, eram favoráveis ao Reino Unido. Tanto é que depois ele acabou saindo, acabou pedindo a renúncia quando soube do resultado das eleições. Um outro detalhe, uma parte dos defensores da permanência do Reino Unido eram da chamada base trabalhista e liberal-democrática. Então, uma parte do parlamento aí, base liberal-democrática, da base trabalhista, que também, de forma alinhada com o David Cameron, achavam que era mais importante a permanência do Reino Unido. Outra questão importante é que a maior parte dos defensores desta posição era correspondente a jovens que a maioria aí, especialmente nas áreas urbanas mais populosas, que percebeu-se serem defensoras desse processo. Além do que, outros elementos como as liberdades proporcionadas pela União Europeia, como a liberdade de circulação de mercadorias, de circulação de pessoas para trabalharem ou estudarem em outros pontos da Europa, a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico compartilhado diante dos programas de cooperação, e, claro, a possibilidade de padronização das questões tributárias, da legislação, da fiscalização, de forma a manter o mesmo nível de qualidade em termos de gestão pública, por exemplo, entre os membros, foram fatores que foram bastante defendidos pelos, pelas pessoas que estavam defendendo a chamada posição do Remain, né, da permanência. Enquanto que as pessoas que defendiam o chamado Leave, ou a posição de deixar a União Europeia, boa parte de base nacionalista e de membros mais conservadores pensando no parlamento britânico. É claro que também algumas correntes descontentes com as políticas econômicas neoliberais propiciadas pelo livre comércio, que acaba gerando mecanismos de concentração de renda, de disparidades, inclusive entre os membros da própria União Europeia, alguns membros muito ricos e outros não tão ricos assim. Isso também acabou sendo um ponto levantado por alguns partidos, inclusive partidos de base trabalhista e de esquerda, que, num primeiro momento, até foram favoráveis à manutenção do Reino Unido como parte da União Europeia. Mas algumas dessas pessoas do parlamento, uma parte desta opinião pública ligada ao Leave, ela acabou levantando algumas questões. Por exemplo, a competição, a concorrência com a mão de obra, porque muitas vezes preteriu-se a mão de obra mais cara para escolher uma mão de obra mais barata em outros países, evocando uma questão de desemprego no Reino Unido. Um outro detalhe também, a concorrência com produtos mais baratos de outras partes da Europa, que punha a questão do desemprego novamente em pauta. Além disso, outro fator também que era levantado aí, no caso, pelos políticos e pela parte mais conservadora, ligada à questão das imigrações, do descontrole, do chamado descontrole na entrada de imigrantes e a falta de uma política migratória de restringir a entrada de pessoas de fora da União Europeia. Além do que, a questão do financiamento. Países mais ricos, obviamente, contribuem mais dinheiro para os programas europeus de auxílio. Então esse também foi um outro fator bastante levantado.
além de questões ligadas à segurança militar e à soberania do Reino Unido, que sempre foi um país considerado muito importante, né? E é claro, alguns dos defensores do Leave querendo que a Inglaterra recupere o seu protagonismo deixado já no passado, né? Aquele protagonismo dos tempos vitorianos, dos tempos do Império Britânico, né? Alguns saudosistas. Então, tudo isso acaba fazendo parte desta porção que é composta principalmente por adultos com idade um pouco mais avançada. Então percebam que a gente também aqui, nesse sentido, acabou percebendo, principalmente pelas reportagens em jornais e na televisão britânica, como eu pude ver, uma certa questão de tensões entre diferentes gerações. Os mais jovens geralmente defendendo o Remain e os outros defendendo o Leave, embora isso não seja uma regra, tá bom? Eu vou virar a lousa para falar das consequências, do que pode acontecer. E agora vem a grande pergunta. O que acontece com a saída? Keep calm? Ficaremos calmos? Não sabemos. Alguns elementos são importantes. Primeiro deles, a circulação. Mercadorias, bens, serviços e pessoas talvez não tenham mais a possibilidade de circular livremente do Reino Unido para os países da União Europeia e vice-versa. Esse é um aspecto que pode ser prejudicado. E a gente tem que lembrar que o Reino Unido compõe uma das principais áreas econômicas do continente europeu e concentra a maior parte das empresas de alguns setores estratégicos, como o setor financeiro. Alguns dos maiores bancos do mundo estão no Reino Unido justamente por ser um país da União Europeia e por ter algumas vantagens, né, que permitem, por exemplo, uma gestão compartilhada com outros países. E boa parte dessas empresas já tem sinalizado que talvez saiam do Reino Unido caso esta saída se consolide. Outro detalhe, possibilidade de retração econômica. Alguns analistas até falam de que o déficit público, em decorrência desta saída de empresas, da desvalorização da libra esterlina, que é uma das moedas mais fortes do mundo, possam gerar aí, num curto prazo, um prejuízo de mais ou menos 30 bilhões de libras, o que dá mais ou menos 150 bilhões de reais na cotação atual. Então, um prejuízo bastante gigantesco. Outros países estão pretendendo, por exemplo, sair do Reino Unido, como, por exemplo, a Escócia, que defende um novo referendo, como o que ela fez recentemente, para perguntar novamente à sua população se ela deseja se desligar do Reino Unido para poder se integrar sozinha à União Europeia sem depender da Inglaterra, assim como a Irlanda do Norte também já pensa nisso. E claro, isso pode também levar a outros, digamos, do ponto de vista da União Europeia, entre aspas, maus exemplos de nações que possam também aí, digamos, dar um pé no traseiro da União Europeia, como nesta imagem que vocês estão vendo aí. Então, a Grécia, que já discutiu essa possibilidade, e outras nações que podem talvez aí seguir o exemplo, né? Até na França, por exemplo, já se discute bastante em alguns círculos dentro do parlamento esta questão. Então, o que a gente percebe é que os prejuízos podem ser tanto ruins para o Reino Unido quanto para a própria União Europeia, porque o Reino Unido é uma das principais economias da Europa. Mas é claro que isso ainda é tema para os próximos capítulos, nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Então apenas o que paira neste momento atual é o pânico generalizado. Mas claro que tudo vai depender aí de como o governo da Inglaterra, dos países que compõem o Reino Unido, vão conduzir essa questão, tá bom? Então, vocês precisam ficar ligados no noticiário, na internet, nos jornais, nas revistas, na televisão, para entender um pouco mais desse processo nos termos do seu desenrolar. Aqui nós só demos uma esclarecida muito rápida para vocês aí não ficarem boiando. Espero que vocês tenham aproveitado este nosso breve tema das aulas de atualidades e espero que vocês fiquem calmos, se mantenham calmos como eu e vou tomar o meu chá britanicamente. Até mais. See you later. Estude.